existem vários benefícios de ser empático nas várias áreas da nossa vida. Uma delas é que melhora o relacionamento amoroso. Ó, aí eu quero saber quem, né, quem que entende isso, quem que consegue estabelecer essa relação gostosa com o parceiro ou com a parceira, onde as pessoas se entendem pelo olhar. Eu consigo sentir que o outro está triste, eu consigo sentir que o outro está feliz, né? Eu consigo sentir, né? Simplesmente assim, eu entro no processo de empatia e quando eu desenvolvo essa característica, a tendência é que os relacionamentos amorosos melhorem, né? Pessoas empáticas se conectam rapidamente com as outras, fazendo-se sentirem à vontade, né? Porque assim, eu estou te entendendo, eu estou sentindo o que você está sentindo. Mas, como a gente está falando nessa questão profissional, eu preciso dizer para vocês que a empatia fortalece muito as relações profissionais e pessoais, fundamentais para o sucesso na carreira, né? Fundamental para o sucesso em todos os sentidos. Porque se eu consigo ser empática com o meu chefe, por exemplo, com o meu líder, eu consigo levar para ele as informações que ele precisa, eu consigo perguntar coisas que façam sentido na hora certa, e não tem coisa pior do que você ter um colaborador que não é empático com você, porque em vez de te ajudar, ele te atrapalha, né? Então, a empatia melhora a comunicação muito, né? Facilitando situações em que você precisa dar uma notícia, por exemplo, ou até uma informação desagradável. Se você é uma pessoa empática, você sabe a forma de falar com aquela pessoa, você sabe o jeito de falar, você sabe a hora que você tem que falar, você sabe a intensidade que você tem que dar, porque você sente aquilo que a pessoa está sentindo. Você consegue entender a forma como ela pensa. E isso não é nem um pouco simples, porque você é uma outra pessoa. Então, depende de uma construção, depende de um movimento importante, né? Olha só, a Juliana falou uma coisa interessante. É, recentemente mudei de emprego, encontrei muitas pessoas que foram empáticas comigo, me recepcionando quando cheguei com carinho, pois elas também precisaram disso e não tiveram. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente é empático, porque a partir do momento que eu não recebi, eu também sinto a falta e acabo passando para a pessoa aquilo que eu senti falta. Que legal, né? E agora eu vou aproveitar para responder a uma pergunta o que é essa questão de simpatia com empatia, a diferença, né? Então eu vou explicar exatamente isso. A empatia é sentir o sentimento dos outros. Por exemplo, ao ouvir uma história, eu experimento o lado do contador de histórias, né? Eu consigo entender o que o contador de histórias está sentindo. Quando alguém simpatiza com a gente, ela olha a partir de uma perspectiva exterior, ou seja, a pessoa acaba gostando da gente pelo que nós representamos para ela. Simpatia é totalmente diferente de empatia. Empatia, eu sinto que a pessoa está sentindo. A simpatia, eu gosto daquilo que a pessoa representa para mim. Ah, nossa, é uma pessoa bonita, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que sorri. Então, como eu gosto disso, ela é simpática para mim, tá? Então, a empatia é quando eu estou sentindo o que a pessoa está sentindo. A simpatia é uma coisa mais externa, sabe? Eu consigo simplesmente gostar da pessoa por aquilo que ela representa. Né? Agora, o legal de também entender e trabalhar é que todos temos uma capacidade de empatizar com outro ser humano. Né? É uma função natural, é natural do ser humano. É tão interessante porque os bebês, né? Quando um chora, o outro chora. Quando um dá risada, o outro dá risada. É muito gozado a gente ver as crianças que são muito mais puras e com muito menos travas que nós, elas sentem, elas têm essa questão da empatia de uma forma óbvia, né? Muito observável, né? Um bebê chora, o outro está chorando também, ele sente um outro com muito mais facilidade. Mas o ser humano, às vezes, ele pode bloquear, ficar indiferente. Às vezes eu fico pensando assim, né, pessoal? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, um morador de rua,
se nós fôssemos sentir empatia por todo o sofrimento que a gente vê, talvez a gente não conseguisse chegar até o nosso trabalho, né? Porque você vai sentir a dor que ele está sentindo, a dificuldade que ele está sentindo, talvez você tenha que parar o carro, por exemplo, ou parar onde você está para ajudar a pessoa. E existem pessoas que são assim, que são tão empáticas que elas sentem a dor do outro e aí não tem jeito, aí param de fazer qualquer coisa para ajudar. Então, tem partes nossas que nós bloqueamos em função até da vida que a gente tem, né? Só que é uma pena, porque a gente vai bloqueando tanto que a gente bloqueia a dor, mas acaba bloqueando também o amor, né? Às vezes acaba bloqueando até o afeto por conta dessa indiferença que vai se instalando em nós, né? Vocês devem estar falando assim, como é que eu sei se eu sou empático ou não? Bom, agora tem uma novidade para vocês. Eu vou deixar um teste para vocês fazerem. Então, ó, vai aparecer na tela aí para vocês um teste que eu queria que vocês fizessem, né? Bem rapidinho e vai ajudar vocês. Olha só o teste. Ao observar o comportamento de sua equipe, você consegue perceber alguma hostilidade ou receio? Então, vão respondendo aí, pega uma folhinha do lado e responda. Seus colaboradores evitam sua presença ou encurtam conversas quando você aparece? Não sorriem nem olham diretamente nos seus olhos? Seus colaboradores preferem a comunicação corporativa por e-mail? Essa daqui é triste, viu? Olha, você não é convidado a participar de eventos sociais como happy hours e confraternizações, que normalmente eles vão? A rotatividade cresce sem motivo aparente, além do aumento de ausências por doenças relacionadas ao estresse? Então tá, eu imagino que vocês tenham respondido. Então, a partir dessas respostas, vamos lá ver o que acontece, né? Se você colocou sim para qualquer das afirmações, talvez você seja mais temido do que empático. Já pensou o que isso significa? Você ser mais temido do que empático? Não tem coisa pior, né? Porque quando a gente é temido, é porque não existe a percepção que você é uma pessoa empática. Então, isso é alguma coisa bastante desagradável, né? Então, o ideal é que efetivamente a gente seja empático e não temido, ou seja, o contrário de todas aquelas afirmações anteriores. Vamos continuar. Eu vou colocar um outro teste para vocês. Vejam, esse daqui também vai ser legal para vocês participarem e verem, né? O teste é assim. Quando você entra em um lugar desconhecido, percebe as pessoas que ali estão? Ou seja, você consegue olhar e perceber, né, que tem pessoas jovens, pessoas mais adultas, pessoas que estão rindo, pessoas que estão mais tensas. Por exemplo, uma reunião, né? Essa leitura de ambiente, você percebe quando, assim, as emoções que essas pessoas estão sentindo? Então, vão colocando sim ou não, né? Você percebe quando alguém está feliz na sua equipe? Né? Você percebe quando as pessoas estão tudo bem, né? Felizes, tranquilas ou não? Você percebe quando alguém está triste e desconfortável? É tão interessante, né? Porque às vezes tem pessoas que não percebem. Você pode estar chorando de olho vermelho, a pessoa não percebe que você está triste, né? Uma outra pergunta. As pessoas vêm lhe pedir conselhos? Você é uma pessoa que é consultada? Você sente que é um grande privilégio ouvir e poder aconselhar as pessoas? Você quer causar impacto no mundo e torná-lo melhor? Então, veja, essas perguntas precisam ser pensadas. Vou deixar aí um tempinho para vocês pensarem e responderem, tá? Porque, veja, quando você é capaz de perceber quando alguém está feliz, quando você é capaz de perceber quando alguém está triste, quando você, sabe, é uma pessoa
consultada, as pessoas vêm pedir conselhos, e você gosta de fazer isso, e você efetivamente quer ter um mundo melhor, quer causar um impacto legal para a humanidade, né? Com certeza, pessoal, mas com certeza mesmo, você é uma pessoa que é empática, né? E está desenvolvendo muito bem essa sua empatia. Então, são algumas perguntas importantes, e aí deixo para vocês essa resposta, né? Se você colocou sim para todas as afirmações, com certeza você é alguém empático. Então, eu quero saber aí, né? Quem aí? Vocês são empáticos? Não são? Como é que vocês são? Então, vão colocando aí no chat para que a gente possa ver, né? Ou seja, como é que vocês se saíram nisso. E é uma boa dica, né? Começar a prestar atenção.